Bem-vindo à quarta temporada de O Lado I. Nessa temporada, comigo aqui dividindo a bancada, o Eduardo Benzius. Quer conhecer mais o Edu? Episódio 2 da primeira temporada. Esse episódio ele é oferecido por One More, uma evolução do energético, um balanced drink sem cafeína, taurina ou açúcar, que ajuda na concentração. Tá mais concentrado, Edu? Muito bom. Com energia, vitaminas e sais minerais. E também pela Sênior 4560, a primeira aceleradora sênior do Brasil. Acesse executivos sênior para solucionar os problemas do seu negócio ou acelerar o seu negócio. Não somos consultores, somos fazedores. Edu, o que a gente vai fazer hoje? Com quem a gente vai conversar? Nós vamos entrevistar duas pessoas. Na verdade, não é entrevistar, vamos conversar com duas pessoas, um bate-papo informal e verdadeiro, como sempre. Aqui à minha direita eu tenho o Bruno Rebouças. Olá. Ele tem passagens por grandes empresas como o Google e o Santander e é empreendedor em série. Vendeu uma de suas empresas, a Prog Media Consulting, foi daí que eu acho que eu conheci ele, e foi cofundador da Raiz, que é hoje o maior e-commerce de produtos orgânicos do Brasil. Falei certo, Raiz? Falou certinho. É formado em administração pela Universidade de Brasília, tem curso no MIT, fez pós na PUC em neurociência e comportamento, vamos falar bastante disso. E hoje é um psicanalista em formação, mestrando em psicanálise aplicada a organizações e change management pelo INSEAD na França. Apaixonado por desenvolvimento humano, formação de times e lideranças e atua como coach executivo e consultor organizacional. Isso tudo antes dos 40, ele tem 30 e poucos anos, daqui a pouco ele vai falar. Quer dizer, tem uma vida muito intensa aí. O Paulo também, Paulo Padula, sempre jovem, né? Padula, chama ele de Padula. É formado em administração de empresas pela FGV e em direito pela Mackenzie, com pós-graduação em marketing e executive MBA em Chicago. Exerceu posições de liderança em grandes empresas de consumo, como Ambev, Coca-Cola, Unilever e Diageo, e depois foi para a tecnologia, trabalhou na Decolar.com, onde ele participou do processo de IPO em Nova York. É investidor, conselheiro e mentor de startups desde 2015 e desde 2020, conselheiro da Federação de Comércio do Estado de São Paulo e jurado dos programas de aceleração da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é CEO da Plug and Play Brasil. Daqui a pouco ele vai explicar o que é isso. E eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta para os dois aqui, tá? Bruno, você pode começar, inclusive, respondendo, mas Vamos lá. Vocês fizeram tantas mudanças e coisas diferentes aí na trajetória de vocês. O que motivou essa mudança? É a falta de conexão? Vocês estavam de saco cheio? Felicidade do trabalho? Propósito? Você leu um livro? Você escutou o podcast lá do I, ficou inspirado? Foi isso? O que aconteceu? Todas as anteriores. Bem-vindo primeiro aqui. Bem-vindo antes de tudo, né? Bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Eu acho que cada mudança teve uma motivação diferente, mas passa muito pelos grandes temas que você tocou. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza, então acho que essa é uma que está por trás de quase todas as grandes mudanças. E a história do propósito, se eu te falar que teve por trás de todas, não é bem verdade, mas ultimamente vem crescendo. Eu acho que com o tempo, você comentou de idade, eu acho que as motivações foram mudando. Acho que lá atrás estavam muito mais focados em carreira, crescimento profissional, dinheiro e tudo isso. Aos poucos isso foi mudando, diria que drasticamente, né? Eu já saí de algumas indústrias, a gente estava comentando isso há pouco, por me incomodar com a indústria em si, por falar, eu não quero meu tempo investido nisso, porque eu acho que isso não faz bem para o mundo. E eu acho que o meu tempo vai ser melhor investido estando, né, em outras indústrias, né? Já teve isso, já teve também conforto no dia a dia, de falar isso aqui não se encaixa com o meu dia a dia, né? Eu quero um dia a dia um pouco mais flexível e tudo. Então, acho que um pouco de tudo, teve livros, literatura, conversa com pessoas, e acho que algo que pouco se fala é ver que é possível também, né? Você está do lado de exemplos e olhar, olha o que essa pessoa está fazendo. Dá para fazer? Por que eu estou incomodado aqui nesse lugar? Se é possível fazer dessa outra forma. Então, acho que a inspiração de outras pessoas também sempre esteve presente aí. E Padula, o que te motivou? Porque você começou, né, quando a gente se conheceu na Diageo, você fazia trade. Hoje você está numa coisa completamente diferente. Como é que foi essa jornada aí? Como é que você parou? Como é que foi esse processo? Eu acho que a primeira coisa, né, Vacla, chegou um momento, né, na jornada corporativa, aquela história do mito da caverna, né, cara? Você começa a se sentir que está limitado, né? Então, a vida corporativa limita a gente a virar super expert de um determinado assunto, né? Estava comentando com o Bruno também. Você conhece o consumidor daquele biscoito, o P&L daquele biscoito, o supply chain daquele biscoito.
E você não se pergunta muito o que tem lá fora, né? E eu, assim, literalmente não foi uma mudança planejada. Eu tirei para todo lado, sabe, cara? Para ver o que colava. Então, eu comecei com investimento anjo, eu comecei com mentoria voluntária, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver podcast. E isso, cara, a conclusão que eu cheguei foi que tinha um grande trem passando, né, cara? Que é o tech. E isso, naquele momento, eu julguei que eu estava perdendo, né? Então, a partir daí foi uma jornada de capacitação, primeiro, acho que segundo, de auto-inspiração, né, para me motivar, e terceiro, de buscar a oportunidade, né, porque o fato de você querer fazer uma coisa diferente não significa que o mercado te vê fazendo aquela coisa diferente. Então, acho que foi uma atuação em 3 áreas, né, cara, capacitação, inspirar e um trabalho de marketing pessoal mesmo, né, de me reposicionar como um profissional das áreas que eu estava buscando. E é interessante que vocês dois comentaram que não foram coisas planejadas. Você não começa com um plano, né? Você fez todo o roteiro, o script e você segue isso. Foi meio que acontecendo, ou eu entendi errado? Eu acho que o desejo vem antes do plano, né? O primeiro legal. passo é o desejo. Aí eu vou ser bem psicanalista no comentário aqui, né? Quando você sente que algo está errado ou que algo está mais correto, mais confortável ali. O plano, na minha opinião, e eu que sou uma pessoa muito bem planejada, via de regra, ele vem depois. E, inclusive, eu acho que a gente tem que se dar espaço a não seguir o plano, por mais paradoxal que isso possa parecer, porque aquela ideia fixa, muitas vezes, está na contramão do desejo ali. Então, eu diria que o plano ele é importante, mas ele vem no segundo tempo aí. Mas o plano detalhado, mas a direção tem que estar clara. A direção, sim, né? Para usar a analogia do mar, que é outra inspiração, acho que você tem que saber para onde você está indo. O vento muda, às vezes você se dá ao luxo de reajustar as velas e ir um pouco mais com o vento favorável ou o trem que passou, né? Pô, né? Você está atento. Aquilo que às vezes não estava no plano inicial, você percebeu, reajusta a rota e vai. Eu acho que, mais do que um plano, eu gosto de usar a palavra direção, porque ela deixa mais aberto do que o plano fixo, né? Uma direção, eu acho que é super saudável, se dando ao luxo de perceber o trem que passa, os grandes movimentos e de reajustar. E eu acho que legal, Padula, super legal isso que você falou, porque é muito difícil a gente ter coragem, já agradecendo você por falar isso, que ó, teve uma hora que eu atirei para tudo que é lado. E quem não fez isso alguma vez na vida? Mas é muito difícil, né? Requer maturidade para falar, eu atirei, tinha uma hora que eu sabia o que eu não queria, mas eu ainda não sabia para onde eu iria. Então você falou, ó, pô, eu vi que tech era esse trem, né? Esse movimento que eu queria seguir. Então eu fui me preparar, mas não sabia. Eu não acho que ele foi para todo lado. Foi por foi uma certa direção, escopo, não? Assim, direcionado. Sim. Mas eu acho assim, cara, até construindo o que o Bruno falou, né? O Edu brincou, né? Que eu fiz direito, fiz administração. Eu entrei na GV querendo fazer diplomacia. Cara, e no meio do curso eu acabei tomando um outro rumo, né? Como o direito é outra carreira, depois eu resolvi fazer isso. Mas assim, cara, acho que tem que ser adaptável, porque sempre que você abre uma porta, atrás dela tem outras 10, né? Então, assim, o planejado, né, o direcional, qualquer coisa do tipo, você não sabe exatamente, né, que oportunidades que vão aparecer na sua frente, né? E você sempre vai se lamentar das que você não abraçou, né? A gente se arrepende, questiona mais o arrependimento do que as decisões erradas, né? De não fazer do que as decisões erradas. Então, eu acho assim, cara, ter uma direção, mas também ter essa flexibilidade, né, essa adaptabilidade para coisas que vão aparecer imprevistas ao longo do caminho. Uma história rápida, né, cara? O Edu sabe, né? Eu mochilei muitos anos pela Ásia. Eu ia lá e eu tenho alergia a camarão. Então, cara, eu não me privava de experimentar nada, mas eu sempre achava um restaurante judaico, cara, que eu sei que era uma comida tranquila, assim, né? Que não ia ter nenhum problema para as minhas restrições, né? Então, assim, né, cara, você arrisca, né, você toma risco, mas até certo ponto, né? Sempre tem que ter uma salvaguarda atrás para a chance de não dar certo. Sim, eu acho que tem isso na construção. E Bruno, como é que foi essa jornada, a tua jornada? Porque você estava em lugares grandes, né, bem estruturados, com o famoso plano de carreira ou não, e de repente você desconstrói tudo isso. E aí? Foi difícil. Foi difícil. Eu estava pensando aqui, quando a gente estava falando de plano, né? De onde vem esse plano? E eu acho que, para responder tua pergunta, muito dele vem dessas construções sociais, essa narrativa dessa palavra maluca chamada sucesso, né? O que é sucesso? Quando se fala disso, eu sempre trago a pergunta, mas o que a gente está chamando de sucesso? Porque a resposta deveria ser uma para cada um de nós, né? Deveria ser diferente. Então, eu estava lá no que era dito sucesso. Na época, o Google era dito a melhor empresa do mundo para se trabalhar. E eu sempre me pergunto, melhor para quem? Né? Porque para mim não era. A melhor, eu estava bem desconfortável. Estava morando no México, vocês estavam comentando antes do México. Morei no México 2 anos, tinha carreira internacional, estava tudo muito bem, obrigado. Mas não estava legal, não estava feliz lá. E eu resolvi empreender
pela primeira vez, porque eu achei que estava tudo tão certo que eu precisava bagunçar um pouco as coisas. Porque estava certo demais. E isso traz alguma segurança também, né? Eu tinha uma carreira dita de sucesso que me dava segurança e estabilidade financeira ao ponto de que, se desse tudo errado no meu empreendimento, eu poderia voltar, né? Então, isso foi pensado para pegar o gancho do plano. Tinha um certo plano, uma certa malícia no bom sentido aí, de que já que está tudo tão certo, está todo mundo dizendo que tem sucesso aqui, eu vou jogar tudo pro alto e tentar fazer o que eu quero, porque se der errado eu volto, né? Então, eu saí no melhor momento possível de carreira, onde todo mundo olhava e falava, peraí, você tá maluco? Como você vai sair agora? Você acabou de ser promovido, tem uma área, tá tudo dando certo, você vai sair. E eu falava exatamente de graça na mesa, né? E M&M's de graça, é tudo colorido. Eu falava, não quero Piscina nada de colorido. bolinha. E fui empreender por isso, mas foi difícil, foi contraintuitivo, mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu acho que se eu não tivesse feito isso a primeira vez, eu sinto que eu teria me arrependido do não ter feito, para pegar o gancho do que você acabou de falar. E isso me facilitou fazer as próximas vezes, né? Eu pensava, até se isso aqui der errado, vai dar certo, porque eu tenho para onde voltar, eu posso pegar carona um pouco nessa carreira que eu construí e vai ser ok. Eu vejo que muita gente não banca isso, né? Mas não foi fácil. E Padula, acho que você pode complementar aí, porque você veio também numa carreira, né, multinacional, e fez a escadinha que, né, o Edu, eu fizemos, e em determinado momento você tomou riscos, e hoje você está no lugar, eu acho que nós bom falar do quatro, lugar, inclusive. na Plug and Play, né, que você hoje está no ambiente e pode falar um pouco mais também, que você se sente muito mais confortável hoje, para o que acontecer, você tem muito mais flexibilidade. Porque muita gente que vê, eu acho que tem um ponto do Bruno que é legal de, cara, eu quero dar um salto de fé, não tô, né, o famoso, não aguento mais, tô de saco cheio, o que for. Eu quero ser mais feliz. Então, o plano é você ter minimamente um colchão que segura você financeiramente por um tempo. Aí você faz esse mergulho, e aí você vai descobrir, né, como você falou, abrir uma porta, veio outras. Qual que é a sensação que você tem hoje, né, vindo do mundo corporativo e hoje servir o mundo corporativo? Você está numa outra perspectiva. Como é que você vê? O que isso te dá hoje de lateralidade? Eu acho que é legal você contar isso, porque tem muita gente, né, como o Bruno falou, que às vezes está preso, amarrado, fala, não vou fazer, eu tenho medo de dar ruim. E aí? Eu acho que tem duas coisas importantes para trazer, né, Vacla? A primeira é a questão etária. Então, eu fiz meu primeiro career shift, eu tinha mais de 40. Eu fui para assumir a operação brasileira da Decolar, eu tinha 42. E eu vim para a Venture Capital, eu tinha quase 50, né? Então, foram duas mudanças aí que não foi numa fase que você pode perder tudo, jogar tudo pro alto e recomeçar, né? Então, tem essa primeira variável. A segunda coisa, assim, além de você trabalhar a parte financeira, você tem que sempre olhar o plano de longo prazo. Então, eu lembro quando eu fui para Decolar, né, conversa que eu tive com o recrutador, eu falei, cara, eu não conheço nada de aviação, que é um mercado bastante técnico, eu não conheço nada de e-commerce, que é um mercado bastante técnico, e eu não conheço nada de internet. Então, assim, né, por que você está apostando em mim? E ele trouxe muita questão das competências de liderança, né? Então, eu falei, poxa, isso eu tenho, isso eu sei fazer. Então, isso foi o que me deu a segurança de poder recomeçar num negócio novo, mas com alguma coisa sólida, né? Com alguma coisa que me ancorasse e permitisse eu replicar o sucesso que eu tinha até então. Acho que essa é a primeira coisa. Falando de você sair da vida corporativa, sempre é um trade-off, né, cara? Eu acho que você troca profundidade por abrangência. Então, assim, né, cara, você deixa de ser um super especialista em um determinado assunto, um determinado produto, um determinado modelo de negócio, e, cara, você passa a ver modelos de negócio diferentes e comparar as diferenças entre eles, né? Quando eu decidi vir para Decolar, né, é um modelo de remuneração diferente da corporação, né, tem carry e tal, mas, assim, se eu fosse pegar o salário mensal, era menos do que eu tinha. Mas eu acho que essa aposta do que isso pode me trazer no longo prazo, e longo prazo cada um define, né? Pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20 anos, né? Mas eu olhei muito mais o payoff no longo prazo, né? Do que o payoff mais imediato. Então, tanto da minha satisfação pessoal quanto do meu crescimento profissional, para mim fez sentido nos dois, né? Então, o que eu fiz, né, devido à idade, né, que eu fiz essas transições, foi garantir que eu não estava fazendo uma aventura, que eu estava levando comigo coisas na bagagem que me davam mais segurança de recomeçar, enfim, sem recomeçar do zero, sem arriscar demais, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre... A gente falou de dor, risco, barreiras, conversar um pouco sobre isso. O Bruno, você pode colocar um pouco da perspectiva como psicanalista, né? Depois o Padula complementa.
que é? Dor, incômodo, foi difícil? Você mencionou algumas Sim. vezes. Para colocar em uma linguagem fácil, O que foi difícil exatamente? Muitas coisas foram difíceis, começando pelo mais amplo, né? Numa linguagem fácil, quando a gente estuda a gestão de mudança ou change management, todo mundo quer mudar, mas não quer, né? Tem uma parte de nós que não quer mudar, geralmente uma parte inconsciente, porque a gente diz, eu quero ir para lá, é isso que eu quero, né? Você fala, eu quero ser um melhor líder, mas aí chega na hora da reunião, você não deixa ninguém falar. Peraí, mas você falou que quer, você se comprometeu, né? Então tem uma parte de nós que se defende a mudança, né? Quanto mais a gente nega essa parte, maior ela fica. Isso também quanto mais você resiste, maior o movimento fica. Então, o que foi difícil? Foi difícil deixar o conforto, porque era quentinho mesmo. Foi difícil, por mais que eu me considere alguém que não liga muito para as opiniões de fora, sociais, eu ligo algo para isso, né? Foi difícil bancar isso, foi difícil tomar o risco do incerto. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que é desconsiderado e que eu acho que a gente precisa considerar mais, que não é só o ativo financeiro, não é só o colchão financeiro, a reserva de grana. É os skills, o networking que você tem, a história, o respeito, tudo isso é ativo, talvez mais valioso do que o dinheiro no banco, eu diria algumas vezes, né? Então, acho que tentar quantificar de alguma forma isso me ajudou, mas a insegurança, né? Aquele estômago ali revirando e aí, será que vai dar certo? É uma decisão minha, indo contra o que todo mundo acha, né? Do que é o óbvio. Se der errado, vai todo mundo falar, eu avisei, né? Porque não tinha uma pessoa que se der certo, também foi. Eu avisei que daria certo. E se der certo, vai falar, eu sabia que você devia ser fera. Né? Então, foi difícil. Uma parte de nós quer mudar, a outra não quer, mas eu acho que é importante a gente não negar essa parte que não quer mudar, né? A gente conseguir colocar a ambivalência lado a lado. Eu quero isso, mas eu quero aquilo também. Como é que a gente faz para, apesar disso, mudar? Né? E você, Padu? Não, eu acho assim, Edu, uma coisa que eu acredito muito, né, cara? Você não precisa encerrar os ciclos e começar os ciclos em momentos simultâneos, né, cara? Assim, acho que a construção do próximo ciclo começa no ciclo atual. Então, assim, até da época que eu estava na vida corporativa, sei lá, 3, 4 anos antes de eu sair, eu fui me preparando para isso, né? Preparando tanto financeiramente, né, quanto como o Bruno colocou, né? Questão de abrir caminhos, de fazer networking, de acessar contatos, de me preparar também. Então, acho assim, cara, é um erro você tomar as medidas de crise quando a crise acontece, né? Você se antecipar, se preparar para o próximo ciclo, cara, eu acho que reduz essa questão, né? Falar, poxa, como que eu largo o quentinho, né? O que eu tenho hoje, que, cara, bem ou mal tá cômodo, né? E abraço o próximo desafio. Então, essa preparação em todos os sentidos, cara, eu acho que é o que, assim, para mim, ajudou bastante, sabe, no processo de transição. Mas então, Bruno, isso que você falou, queria que você... Vamos aprofundar um pouco mais, porque o medo, ele mobiliza ou paralisa. Por que na maioria das pessoas ele paralisa? Porque tem gente que está no mundo, em qualquer mundo, não importa, em qualquer lugar, a pessoa reclama, mas não move, não sai. A culpa é sempre terceirizada, nunca é da pessoa. O que acontece? Eu acho que você falou parte da resposta na pergunta, que é quando você terceiriza a culpa, você paralisa porque você fica esperando o terceiro resolver. Né? É mais fácil você ficar parado. E aí eu queria pegar a carona numa coisa que o Padula falou, que é muito comum no meu dia a dia hoje, quando eu recebo clientes de coach para mentoria de carreira, enfim, tem muita gente querendo empreender. Esse caso é o caso clássico. E na imagem romântica que paralisa, é a seguinte, eu preciso juntar X de dinheiro para neste dia eu me demitir e começar minha vida nova. O que é uma grande balela, né? Porque, primeiro de tudo, para empreender não precisa abrir um CNPJ. Empreender não é isso. Abrir um CNPJ é uma das formas de empreender. Você pode empreender com capital intelectual. E empreender dentro da sua própria empresa, Sim. que é um belo treino, por sinal, né? Então, eu concordo muito com o que foi dito aqui, que você pode começar a nova jornada, você deve dentro da jornada atual. Inclusive, se você está numa grande empresa, num cargo bacana, poxa, que lugar incrível, né? Você consegue acessar pessoas, networking, tudo, estar em ambientes que já poderiam te facilitar a dar o próximo passo. Agora, se você terceiriza essa responsabilidade, você paralisa, né? Aí tem um outro caso também, que é quando a pessoa diz que quer, mas a imagem de estar nesse lugar desejado meio que paralisa. Ou seja, eu quero, mas eu não quero. Porque se eu chegar lá,
vem com sucesso, com dinheiro, mas vem com a responsabilidade, vem com a exposição. Então, voltamos no ponto do eu quero mudar, mas eu também não quero. E paralisa. Exato. Não, e um ponto que eu acho legal também, cara, que é quando a gente fala, né, pô, tô numa empresa, mas estou empreendendo, né, ainda que empreendendo em tempo parcial, parece que é uma situação, pô, você está sendo desonesto com a empresa. Mas na verdade, cara, você está sendo o melhor profissional. Por exemplo, às vezes eu olho, né, para minha vida corporativa e falo, poxa, eu queria ter os contatos que eu tenho hoje, né? Eu queria saber o que os pesquisadores da USP estão olhando, né, que parque tecnológico São José dos Campos está olhando. Isso me ajudaria a ser um profissional melhor, né, cara? E eu acho que a gente estava tão preso, né? Eu estava tão preso no mundo que eu atuava, que eu deixei de enriquecer minhas contribuições para a própria empresa que eu trabalhava, né? Por me limitar integralmente a ela. Então, Total, a gente no mundo corporativo acaba vivendo muito verticalmente, né? Não horizontalmente, que é o mundo de Suga a sua startup. agenda, né? Não é culpa do profissional em si, né? Você não consegue sair daquele O ciclo, ciclone, né? né? E eu acho que é interessante também o que vocês estão falando, e Bruno, do teu ponto do mobiliza, paralisa, nunca vou esquecer quando eu saí eu tinha uma posição de marketing América Latina na HBO e eu fui parar numa que faturava $1 bilhão por ano, para uma startup que faturava R$1,5 milhão com 13 pessoas. E eu era a 13ª. E o marketing era eu, foi a minha primeira experiência de CMO as a Service. E eu cheguei lá e eu nunca tinha vivido autonomia na prática. Porque quando a gente está no mundo corporativo, todo mundo quer ter autonomia. Aí, de repente, pum, eu tinha autonomia. Aí eu olhava para o founder e falava, cara, mas e essa decisão? Porque eu buscava o consenso, né, que a gente cresceu buscando. O cara falou, não sei. Eu contratei você porque você tem que saber. E de repente eu me vi com autonomia. Cara, é meio perturbador. É desconfortável pra caramba. Muito. Então, cuidado com o que você deseja, né? Aquilo que a gente estava falando, do você deseja estar ali, mas também não deseja. Esse é um outro bordão que a gente fala muito, que empreender é um ato solitário. Porque com quem que você troca, né, nessa jornada? Não tem o chefe para reclamar. É bom reclamar do chefe às vezes. É pior quando você não tem ninguém para reclamar, né? Então, cuidado com o que você deseja. É bem pior. Porque é uma jornada de muito falta de recursos. Então, você precisa se apoiar. Eu brinco que no mundo corporativo você tem uma colaboração política. Sim. Né? Então, se nós vamos colaborar, cada um tem que ter um ganha-perde. No mundo empreendedor, é uma colaboração ativa. Porque a gente precisa somar recursos, então você, né, oferece muito mais, então é bem diferente. Sim. Isso demanda características e habilidades diferentes das pessoas, né, Padula? Acho que você hoje, né, vendo muita startup, fazendo essas conexões com grandes empresas, você deve ver muito isso também. A colaboração é uma questão de sobrevivência, né, cara? Uma coisa que, assim, que me chamou muito a atenção no ecossistema, e eu não falo ecossistema, né, ecossistema de verdade, cara, que ele é colaborativo por natureza. Então, assim, você fala, por exemplo, né, com um pesquisador da USP, né, que está fazendo um trabalho similar na Unicamp. Cara, a colaboração não é aquela colaboração falsa, né, que é da corporação, que é quem que vai ganhar mais no final. Isso. Cara, é de verdade, aquela história que a gente fala, que virou bordão, né, de crescer a pizza e não aumentar a fatia. Então, assim, eu acho que, assim, existe conflito, né, existe interesses que são questionados, existem, mas, assim, o ecossistema de inovação, ele abraça a colaboração de uma maneira muito mais espontânea, sabe? Porque, cara, senão os dois morrem abraçados, né? Acho que a escassez de recursos chegando... Estou falando de empreendedorismo em early stage, né? Estou falando de série C e D e tal. Mas chega nesse nível, né, cara? Então você vê, sabe, startups começam a trabalhar juntas e se fundem, e esse processo é muito mais orgânico, não tem aquela desconfiança, né? Mas por que o cara está me procurando, né? Se eu acho que ele vai ganhar alguma coisa, eu prefiro eu não ganhar nada, sabe? Porque eu não quero que o outro ganhe mais, né? Isso. Então eu sinto, assim, né? O Bruno também está super envolvido aí no ecossistema, cara, mas eu acho assim, feitas as ressalvas, é um ambiente que é naturalmente muito mais colaborativo, sabe? Do que a corporação. Que tem muito mais recurso, né? Não precisaria, talvez, disso, então... Sim. De um lado mais verdadeiro também, né? Porque a colaboração no mundo corporativo existe, mas até a página 2, eu acho, né? Ela é meio para inglês ver ali. Eu acho que no mundo empreendedor é uma necessidade real, né? Às vezes individual, que é a única necessidade que importa, né? Na hora que a coisa aperta. Que é essa carência mesmo, de trocar, de validar, de ter ajuda, de ser ajudado, de ser criticado às vezes, né? Acho que tem uma certa carência e as pessoas se põem num lugar mais vulnerável que acho que todo mundo só tem a ganhar. Versus, você usou o ecossistema, né? Versus os egos do mundo corporativo, que vão na contramão dessa colaboração. Depois fazer um paralelo com relação ao
ecossistema, não ecossistema não, nem ecossistema, mas o mundo corporativo. Você falando bastante de natureza humana, né? Da mentalidade de mudança, a pessoa querer, na realidade, ficar presa porque quer, mas ao mesmo tempo tem medo do que vai acontecer lá e tal. Eu vou fazer um paralelo com as empresas. Eu acho que o discurso é a prática, né? Vamos falar assim. Existe muito discurso, mas na prática não acontece. Então, a empresa quer beber da fonte da startup, da inovação, eu quero ser uma empresa moderninha, quero mudar, quero fazer N coisas diferentes. Tudo que eu estou vendo, o mundo está mudando muito rápido, né? Isso é um clichê já. Mas, na realidade, você vai na prática e fala, pois é, aqui não é bem assim, você tem que alinhar com 500 mil departamentos. O que acontece? Claro que a empresa é um conjunto de seres humanos, né? O que pega, na opinião de vocês? Cara, eu não sou, né, não tenho formação em psicologia como o Bruno, mas assim, meu palpite são alguns motivos, né, Edu? Primeiro, assim, cara, você tem uma massa crítica normalmente que funciona e dá dinheiro. Então, a necessidade de mudar, cara, ela não é tão, por mais que a gente fale em disrupção, né, em Horizonte 2, Horizonte 3, não é uma necessidade tão imediata, né, cara? Então, eu acho que a primeira coisa é a verdadeira falta de motivação. A segunda que eu acho, cara, é o fato de que a fronteira tecnológica anda muito rápido. Então é difícil a corporação correr atrás disso e se atualizar com a velocidade que a startup tenta. E a terceira, assim, eu costumo brincar, né? Todo mundo quer ser o Google. Alguém quer ter estrutura de incentivo do Google? Não. Todo mundo quer ser a Meta, né? Alguém quer ter, né, a qualidade de vida que é a meta das funcionários? Não. Todo mundo quer ser a Amazon. Alguém tem a disciplina, né, de processo que a Amazon tem? Não. Aí eu concordo com você, né, cara? Eu acho que vai até a página 2, mas acho que não é só vontade, sabe, cara? Eu acho que tem uma questão do tamanho, né, da massa crítica que é difícil manobrar. Tem uma questão que, na maioria das vezes, né, essa massa crítica não está em risco. Então, né, ter um conforto, se a necessidade de mudança é menos urgente. Tem a própria velocidade da inovação, da fronteira tecnológica. E tem a questão que todo mundo quer ter o crescimento exponencial sem se adaptar, né, sem criar as políticas, os processos que permitem isso, né? Então, eu acho que combinação, assim, pelo menos a resposta de business seria essa, né? Eu acho que tem um outro ponto que a gente vê muito isso agora em projetos de mudança corporativa e tudo, que é a mudança, a verdadeira mudança, ela só acontece de dentro para fora. A pessoa precisa mobilizar algo dentro dela e aí mudar, né? O que acontece nesse discurso versus prática? E aí vamos pegar o exemplo de ESG, da moda ESG dos últimos 3 anos, desse boom. É uma mudança de fora para dentro. O mercado criou, empurrou essa narrativa e do dia para a noite todo mundo agora, a empresa ESG, time ESG, relatório ESG. Não acontece assim, né? E aí você vai ver, é tudo mudança para inglês ver. Quando você lê o relatório, é cosmético, porque a mudança real ela só acontece de dentro para fora. O que a gente deveria estar fazendo? Tentando mobilizar líderes para que eles genuinamente se movam com aquelas causas, porque o cara que assina o relatório ESG está lá, continua sem separar lixo, com um carro que consome combustível para cá, nada mudou, não tem como negócio disso. Então, eu não acredito no seu ponto, eu sempre suspeito muito dessas mudanças que vêm de fora para dentro, que são forçadas, dessas narrativas criadas, dos buzzwords, não acontece, não para de pé, é para inglês ver, é uma maquiagem. Mal feita, por sinal, porque qualquer um que pega os relatórios, lê, eu já tive a curiosidade de fazer, é um desrespeito. Eu costumo brincar, falo, cara, que todo mundo põe tobogã no escritório, né, põe escorregador e tal, porque ninguém quer ser focado no cliente, ter flexibilidade de decisão, né, cara, que é o que as startups fazem bem. Sim. Você emula todo o resto, né, o lado quase caricato do trabalho da startup, e não emula o que faz o core dela, né, cara, que é a velocidade, a adaptabilidade, o foco do cliente, tudo isso. Sim, e outra coisa também, startup, você tem muito pouco apego a cargo. Você tem muito mais apego à habilidade, né? Qual que é o conjunto de pessoas que você precisa para resolver determinado problema ou hipótese. Sim. As empresas estão muito presas ainda, e até, Bruno, acho que você nesse momento até de cultura, de transformar a cultura de empresas, quais você acha que são os principais desafios? Porque é a mesma coisa do ESG. Todo mundo quer fazer transformação digital, nossa, isso a gente ouve há 300 anos, né? E muitas vezes a transformação digital é mudar o site, não é? Porque uma transformação digital é uma mudança cultural. Colocar o call to action no site. Exatamente. Implementa o SAP. O SAP, ou eu faço e-commerce, eu fiz uma transformação digital, cara, não tem nada a Beethoven ver. achava isso meio antiquado. Então, isso é uma transformação cultural. Mas isso a gente está pegando bem no... E muitas, né, às vezes uma das perguntas que fazem, né, como é que eu descubro a cultura de uma empresa? O que eu respondo para essas pessoas pega a primeira semana da pandemia e vê como é que a empresa agiu. Aquela é a cultura, porque a cultura nada mais é
que é a soma dos indivíduos que né, compõem, que pertencem àquela organização. Eu acho que tem 3 grandes temas aqui que são críticos disso que você falou e que a gente vê hoje dentro de grandes empresas no Brasil, médias e grandes empresas. O primeiro, pouco falado, porque não convém, via de regra, falar, é saúde mental. As pessoas estão adoecendo mentalmente por conta de causas relacionadas ao trabalho e que no Brasil virou, né, doença de trabalho. A empresa é culpabilizada por isso e tal, mas não se fala muito. A gente tem índices de afastamento de grandes empresas, sem mencionar nomes, no Brasil por volta de 15%. Você tem 15% da força de trabalho afastada. Suspeita-se que quase todos por causa de temas relacionados ao trabalho. Então, saúde mental é um grande tema. Como lidar com isso? Né, se as pessoas não têm saúde mental, falar de mudança, né, não faz nenhum sentido. A segunda delas é comunicação, num mundo onde a gente ainda está aprendendo a trabalhar mais de forma remota. Né? E não é simples, parece que é, mas não é. E quando você tem metade do time do escritório, metade remota, a dinâmica é diferente do que ter todo mundo remoto, talvez mais difícil do que o que é. Enfim. E não tem fórmula mágica. Não tem, a gente está descobrindo. E a fórmula é uma para cada empresa, para cada dinâmica. E um terceiro fator crítico também é a velocidade da mudança. Então, quase todas as indústrias estão passando por transformações cada vez mais rápidas. Cada um desses ciclos, via de regra, provoca uma mudança dentro das empresas que muda a estrutura, muda a liderança, muda a gestão e tal. E as pessoas não estão acostumadas a isso. A gente vem, né, de um momento onde as mudanças eram um pouco mais cadenciadas. Você junta tudo isso, dá o que a gente está vendo aí. Não é fácil. E eu acho que as habilidades, a gente falava disso mais cedo, são muito mais o que a gente chama de soft skills, que eu odeio esse nome, porque de soft não tem nada. Eu gosto de difícil falar pra caramba. Skills. É difícil People pra caramba. skills. Você chamar soft skills de soft skills é um negócio maluco, é hard pra caramba esse treco, aprender. É muito mais difícil que habilidade técnica. Habilidade técnica você aprende numa faculdade, você estuda, vê um vídeo no Google, aqui no YouTube. Aqui não. Aqui é experiência, um pouco, né, de... As tecnicalidades a gente está colocando para inteligência artificial e para outras coisas. Isso está virando cada vez mais simples, né? Tem desafios, óbvio, mas eu acho que os desafios de people skills, né, dessa parte de gestão, de liderança, chame-o como quiser, eles são esmagadoramente maior hoje em dia. E como é que vocês veem? Porque hoje uma reflexão para a gente conversar aqui. Pela primeira vez na história, dentro de qualquer empresa, startup, empresa grande, não importa, nacional, multinacional, nós temos 4 gerações dentro de uma mesma empresa. Olha só, movidas por coisas completamente diferentes, né? Se uma geração X é muito hardworking, vai lá, toma porrada, resiliente, uma geração mais nova, ela é movida por propósito. Cara, se aquilo não atende a minha expectativa, eu vou embora e beleza. Já uma geração X é de como é que a gente consegue conviver nesse mundo aí de multigerações dentro de um negócio? Eu acho que é o mesmo desafio de qualquer agenda de diversidade, né, Vacla? Cara, é você dar segurança psicológica para cada um poder abordar as preocupações, né, poder colocar a sua visão, né, do que espera para aquele projeto, né? Eu não sei a resposta, tá? Eu tô pensando enquanto eu falo, assim. Sim. Mas, cara, acho que é o desafio de qualquer... Eu acho que a questão geracional tem um ponto, né, que a gente costuma brincar, que se tudo der certo, ela vai afetar qualquer outra agenda, né? Seja agenda de gênero, agenda racial, agenda, enfim, qualquer outra. Se tudo correr bem, a pessoa vai ter que enfrentar a questão geracional. Mas eu acho que entra muito nessa questão, né, cara, de você não só fazer a seleção das gerações diferentes, mas você preparar o soft landing, né, das gerações diferentes. E quando eu falo geração, você entenda gênero, você entenda raça, você entenda qualquer outra questão. Uma amiga minha trouxe exemplo, ela trabalha num banco europeu, que eles colocaram uma menina trans de 2 metros de altura na recepção. E, cara, a menina falou, poxa, parecia que eu tava num zoológico, assim, sabe? As pessoas passavam, olhavam e tal. É o que o Bruno falou, né, cara, do ESG posto à força, assim, né, cara? Falou, meu, tem que ser greenwashing, tem que ser ESG na marra, né, cara? Não funciona. Sim. Então, talvez seu último passo seja fazer a contratação, né? Você preparar, eu acho, as expectativas diferentes, você criar um clima que as pessoas possam valorizar as diferenças dela. Para mim, isso é muito importante. Assim, a questão da geração Z, que a gente fala agora, até a questão de empreender é diferente. A minha geração é aquela coisa, se você vai empreender, você tem que vender sua casa para empreender.
Cara, hoje não dá pra falar isso, mas até um ano atrás o cara achava dinheiro em árvore, assim, sabe? Sim. Era a última das preocupações dele. Levantava era dinheiro, capital com cara. PowerPoint na Faria Lima, andando de Fácil, patinete. fácil. Então, eu acho que tem essa questão também, né, cara? Que é uma questão que a gente vai ver se acomodando, assim. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que tem que criar um clima de segurança psicológica para valorizar qualquer diversidade, né? E a idade, principalmente, porque vai afetar todos, né? Sim. E essa diversidade organizacional, esse desafio da diversidade organizacional, nada mais é do que um reflexo do mundo que a gente vive, né? Onde a expectativa de vida aumenta e ponto, e onde a gente tem que conviver em ambientes mais diversos. Eu me lembrei, quando eu gerenciava a Operação América Latina da empresa, do grupo que eu trabalhava, os maiores escritórios eram Brasil, Argentina e México. E começou-se, há uns anos atrás, mais forte a agenda de diversidade. E no Brasil, a pauta maior eram negros, né? A gente precisava incluir mais pessoas negras num país onde tem metade, por volta de metade de negros. No escritório a gente não via isso. Era realmente urgente. E a gente foi lá, fez o programa de trainee, 100% para negros e tal, que legal. Depois eu fui para o México e falei, peraí, a gente precisa fazer o mesmo aqui. E as pessoas me olharam e falavam, não, o que você está tentando implementar aqui? Não faz sentido isso. A gente não tem uma questão com negros aqui. Aqui a questão é homem e mulher. A gente precisa de mulheres na liderança. Fui para a Argentina, não era nem mulher nem negro. Eram pessoas de classe socioeconômica mais baixa. Então, a diversidade, ela passa por esses temas de gênero, de idade, enfim, mas ela também é moldável, né? No Brasil, aparenta-se que é tudo mais amplificado, né? Porque a gente tem de tudo um pouco mesmo. E é mais grave nesse sentido, mas também que maravilhoso, né? Se a gente puder aprender com isso de alguma forma e poder tirar proveito disso no mundo onde a gente fala das tal soft skills, né? Eu acredito fortemente que um time mais diverso em idade, em gênero, em classe social, é um time mais forte em soft skills. Não tem que emitir isso da minha cabeça. Versus um time heterogêneo. Mas e aquela galera que tá escutando a gente, respirando no saquinho, assim, falando, gente, puta, é muita transformação, o mundo tá muito louco, cara, toda hora eu não sei para onde é que eu vou, tô tirando para um lado, de repente o mundo muda tudo para o outro. E aí, o que vocês dão de dica para quem tá nesse... Cara, não sei para onde é que eu vou, o que eu faço? Cara, a primeira questão que eu acho é que quem tá sentindo isso tá certo, tá? Porque é exatamente isso que tá acontecendo. Se não tá você tá vivendo nesse mundo. Você tá perdendo alguma coisa, né, cara? Boa. Não, mas assim, então você tá desconfortável, é bom sinal. Ou melhor, bom como sinal, gerenciar isso? Como gerenciar. Assim, só para fechar a questão da diversidade, né, cara? Acho que assim, uma coisa que a gente fala muito, né, de modelos, né? Eu sempre dou exemplo, ano passado eu tentei contratar um analista de ventures e eu falei, eu quero contratar um negro. Cara, a qualquer custo, não importa a faculdade. E eu olhei pessoalmente 300 currículos e não veio nenhum. Cara, porque assim, falta modelo, sabe? O cara nem aplica para a posição. Depois tem ONGs que fazem esse recrutamento afirmativo e tal. Mas, cara, o cara nem aplica, sabe? Porque é um ambiente que é tão restrito, né? Hostil para ele. É INSPER, é Faria Lima, é Stanford, é McKinsey, qualquer coisa, sem ofender, que o cara tá muito fora dele. Então, assim, se você passa a ver, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos numa empresa de tecnologia, num papel de liderança, isso é mais efetivo para inspirar outros a fazerem o mesmo e percorrerem a jornada que ele percorreu, do que ser uma coisa que é top-down, sabe, Vaca? Então, só para fechar, cara, eu acredito muito em modelo, né? Você tem que ver alguém, né? A gente sempre fala, a gente cresceu vendo homens líderes, né? Sim. As mulheres, né, que tem na sociedade não viram tantas mulheres líderes. Isso é um puta dificultador, né? Não dá para negar isso. Com negro, né? Enfim, vale para qualquer agenda. Agora, para o cara que tá respirando lá, né? Que tá perdido, cara, eu acho que é natural, assim, cara, que é uma mudança, né? Que eu sempre faço analogia, né? Nossos pais talvez acharam que a gente não ia ter emprego porque não tinha mais máquina de escrever. E, cara, a gente cresceu lidando super bem, né? Com computador, com automação, com tudo isso, né? A gente hoje, né, e é fato, né, a inteligência artificial deve matar 50 milhões de empregos nos próximos anos, tal. Mas, cara, eu acho que, assim, é um fantasma que desde a Revolução Industrial assombra gerações, né? O problema da inteligência artificial é que ela mata os empregos mais rápido do que os que elas constroem, né? Então, a gente tem que acelerar essa construção, porque tem gente que tem que comer amanhã, né? Não pode esperar um novo paradigma ser criado. Mas eu acho que minha contribuição seria mais nessa direção aí, cara, de tirar um pouco mais de comodismo em vez de confortar. Boa. Eu sempre penso que é um exercício constante de ficar mais confortável com o desconforto. Porque esse desconforto da mudança ele não vai embora. Eu arriscaria dizer que ele só vai aumentar, porque os ciclos ficam cada vez mais rápidos, né?
E a outra recomendação que eu faria, totalmente enviesada, é para as pessoas fazerem análise, algum tipo de psicoterapia. A gente tem visto no trabalho agora, ajudando as empresas, muita gente adoecendo, e é triste, porque, via de regra, as pessoas que estão adoecendo são pessoas ditas de sucesso, mais uma vez, entre aspas, pelo que a gente já falou aqui, o que é sucesso se você está doente? Será que isso é sucesso mesmo? Eu acho que se o desconforto é de tal ponto que paralisa muito, que começa a mostrar no corpo, já passou da hora de buscar algum tipo de ajuda, né? E eu acho que o lugar da psicoterapia é um bom lugar para elaborar, para usar o termo técnico, para elaborar isso tudo e para se recolocar. E eu no meio disso, né? A mudança está aí, mas o que importa é eu no meio disso, né? Essa eu acho que é a questão fundamental que a gente deveria estar tratando, porque se o mundo está dando pirueta e você está ok com isso, está tudo bem. O problema é se o mundo está dando pirueta e você está tentando dar a mesma pirueta. Aí talvez seja difícil, né? Então, eu acho que, especialmente para líderes, para empreendedores, eu estava num fórum na semana passada discutindo especificamente sobre isso, sobre empreendedores não deveriam procurar algum tipo de terapia, de análise, porque, como a gente comentou aqui hoje, é solitário. E aí tem que levantar capital, tem interesse, tem ego, enfim. E a conclusão foi meio que sim, né? Deveria. Faz bem, inclusive, para o investidor isso, né? É uma questão de performance de negócio, porque, para trazer outro dado aqui de hoje, se você tem por volta de 10% da força de trabalho afastada, vamos calcular o impacto disso no número, né? Na cultura, no como isso infecta, né? O restante ao redor. Então, o que a gente está falando aqui é também um tema de negócio, de resultado, de performance, de crescimento. Eu acho que passa por isso, por diversidade, por as pessoas se cuidarem, por as empresas poderem, de alguma forma, suportar isso. Como? Acho que tem caminhos, mas não tem uma fórmula. Mas que precisa ser feito, não tem. E como saber, Bruno, dentro disso, acho que é um ponto super importante. Quando saber que eu preciso de ajuda? Tem alguns sinais que você daria dica para quem está escutando a gente? É uma belíssima pergunta e a resposta é difícil porque a pessoa, quando precisa de ajuda, via de regra, tem muita dificuldade em reconhecer, né? Então, eu acho que passa muito por perceber os arredores. A gente tem desenhado e tem ensaiado isso com alguns times, e é como treinar os gestores para perceber no seu time. Porque a pessoa perceber é mais difícil. Ela pode perceber, aí você tem arritmia cardíaca, dor no peito, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, dificuldade de dormir, você fica pensando aquele mesmo pensamento e não passa na prova de realidade, né? O que é a prova de realidade? Você fica pensando, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Mas, na verdade, você está levando uma boa avaliação de resultado, as pessoas estão te elogiando, mas aquilo não sai da sua cabeça. Então, você tem pensamentos que não passam na prova de realidade. Mas isso é difícil. O que a gente, via de regra, aconselha é como líderes podem ser capacitados a perceber isso nas pessoas. A fala mais rápida, né? Ou o outro extremo, a pessoa se cala, né? E está trabalhando 20 horas por dia, enfim. Então, acho que aí tem uma oportunidade, né? E os gestores que fazem isso, via de regra, os funcionários têm uma gratidão quase que eterna, porque isso extrapola o profissional, né? Um cuidado pessoal e que, de novo, como a gente falou, bate no número da empresa. Sim, isso é people skills na veia, né? Exatamente. É o gestor se convertendo em líder. Perfeito. E, Padula, um outro ponto aí mais no teu desafio. Muitas empresas hoje querendo montar fundos, fazer CVC, a gente até falou com o Rômulo Perini, né, do Corporate Venture Builder também. Então, muitos modelos de inovação aberta, mas a sensação que pelo menos eu tenho é que é muito modelo para eu mostrar para o mercado o que eu estou fazendo versus aquilo que eu preciso fazer dentro de casa. Qual que é a tua avaliação? Onde é que o mercado está hoje? Não, o meu sentimento é o mesmo, tá, Vacla? Eu acho, cara, que da mesma forma, né, que o Green, o ESG, né, virou quase que mandatório, agora você ter algum tipo de conexão com startup, ele é mandatório. O que a gente vê muito é assim, que a gente vê, né, que está em contato com empresas que anunciaram, né, no Valor, em outras mídias, o CVC com 200 milhões de funding e tal, e você vai conversar com o cara fala, não, na verdade, né, a gente está olhando, tal, não tem nada comprometido ainda. E você vê o contrário também, você vê empresas que estão no quarto, quinto investimentos e não anunciaram que tem um CVC. Legal. Então, acho que tem uma diferença grande, né, entre fazer um CVC, se conectar com o startup, seja por objetivos estratégicos, seja por objetivos financeiros, e você dizer isso para o mercado.
A gente teve um caso engraçado, né? Foi um exit que a gente fez, né? Uma venda de uma startup, e a empresa estava aceitando um valuation muito abaixo da gente, né? E eles falaram, não, é nosso primeiro exit, a gente tem que convencer o board que tem que fazer um CVC, deixa desse jeito mesmo, mas você vai perder dinheiro. Não, mas deixa desse jeito mesmo. Então a gente acha que passa pelo mesmo processo, né, Vaca? Vai ter uma depuração natural. Então aqueles caras que sabem o que estão fazendo, né, estão investindo sem fazer tanto barulho, e aqueles caras que vão ver que é um investimento que de cada 20, 19 não é nada, né? E aquele 20 que dá certo, em teoria, paga a conta. Qual empresa que tem estômago para isso, né? Para fazer 20 iniciativas sabendo que 19 vão falhar? Poucas, né? Então, você precisa de uma maturidade, né? O CVC ou o CVB, ele é o último estágio do relacionamento com a startup, né? Acelera, faz eventos, faz pilotos, faz POCs. Cara, se evoluir bem, aí você acaba tomando a decisão de investir ou não, né? Eu tenho o sentimento que a coisa foi muito para frente, assim, a quantidade de CVCs que abriu nos últimos anos e não é proporcional ao número de deals, né? Então, você olha os deals, não acompanha o número de CVCs que Exato. Parece que foi uma corrida do ouro, né? Todo mundo saiu atrás, porque é boa comparação com o ESG. É a moda da vez, todo mundo foi atrás. Sendo que a grande mudança que você precisa promover é uma mudança de cultura, de mentalidade, vou colocar assim, né? Que as grandes corporações, a gente brincou um pouco de maturidade em relação ao mercado, mas não maturidade interna de reconhecer que precisa melhorar, inovar, errar, e errar é ok, né? Aprenda com isso, né? Então falta uma maturidade nesse sentido. E as pequenas startups já nascem assim, né? E tanto Edu, tanto é verdade, cara, desculpa, meu rapidinho, que a gente vê o seguinte, até pouco tempo atrás, né, agora teve uma secada de liquidez no mercado, todo o dinheiro é bem-vindo. Mas as startups sérias não queriam trabalhar com uma corporação. Cara, porque ela entendia que a corporação ia ter uma ingestão tão grande, cara, que ia privá-la de um crescimento que ela teria de qualquer jeito. E só vai encher o saco. E só vai encher o saco, né, cara? É claro que isso é uma generalização, né? Você tem startups que se beneficiam muito da colaboração com uma corporação, mas era quase que a última alternativa. Falar, cara, o cara vai entrar aqui, vai pôr um cara no meu conselho, vai atrasar minhas decisões, eu vou perder mercado, vou acabar não dando em nada. Eu acho que era muito mais uma decisão, olha, literalmente vou morder o go-to-market da corporação, que isso me interessa, então vou fazer esse deal porque interessa para o meu crescimento, mais do que olha, a gente vai fazer uma junção de conexão, de propósito, de crescimento, pensando numa forma de colaboração. E acho que tem o outro lado também, que é as corporações também não queriam estar, de fato, nesse dito caos do mundo das startups, né? Porque eu parecia, só vou botar o dedinho. Isso, parecia um bando de jovem de tênis e bermuda ali, meio caótico, e para o mundo executivo isso é meio assustador. Então a coisa parece que não casava. Eu me lembrei agora, você comentou da Raízes, né, que é um e-commerce de produtos orgânicos, eu ajudei a fundar lá atrás, e a gente foi numa reunião com os VPs no Brasil de uma grande empresa de alimentos, que eu não vou mencionar o nome, e eles, nesse movimento de aproximação, né, a gente estava crescendo muito rápido, sendo abordado, a gente sentou lá no café da manhã, maravilhoso, com vários diretores e tudo, contando sobre como a gente fazia para ter produto orgânico fresco rápido. Mais uma vez, uma grande corporação de produtos de alimentos. E a gente falou, cara, um dos nossos desafios é educar o consumidor de que a gente não consegue ter morango o ano inteiro, porque morango não é uma fruta que dá o ano inteiro, a não ser que você ponha veneno, para ele nascer o ano inteiro no Brasil. E todo mundo, nossa, que bonito, é isso, a gente tem que fazer mais isso, não sei o quê. E aí a gente, num tom mais provocador, né, como sempre fomos, a gente falou, por exemplo, e eles nos questionando como que a gente poderia fazer parte disso. O que a gente falou? Você poderia, por exemplo, deixar de vender iogurte de morango o ano inteiro para as crianças que você está ensinando, né, que tem morango o ano inteiro. Essa seria uma bela forma de educar. Fim da conversa. A conversa acabou aí. Né? Abriu um sapão. Leva. Botou no Dr. Evil. Recolhe o bully, tira o bully da mesa. Então eu volto naquele ponto que a gente falou. A gente quer mudar, porque é bonito ali na reunião, né? Vamos se aproximar, mas a gente não quer também, né? Porque vamos ser disruptivo, só no que interessa. Isso, muito engraçado. Deixa eu fazer uma pergunta sobre mentalidade, mudança de mentalidade, abertura por novo, etc. E geração. Tem a ver com geração? E você está lidando com startups e tudo mais, e o Bruno é de outra geração, versus nós três aqui, né? Tem a ver com geração ou é um estereótipo? Edu, cara, eu acho que não. Sabe? Eu acho assim, isso é uma coisa curiosa, né, cara? Você fala startup no Brasil, muita corporação associa a mão de obra barata, né? É um serviço mais barato. E rápido. E rápido. Em uma semana faz tudo. Pastelaria. Pastelaria. Exatamente.
Você pega, por exemplo, o fundador nos Estados Unidos de uma startup, é o cara que para o board para ouvir, né? O cara é doutor em new materials, o cara... E, cara, o cara tá empreendendo, né? Deu aula há 20 anos, né? Foi trabalhando numa corporação há 40 anos, sei lá, e está empreendendo, né, cara? Então, tem um número, não vou lembrar exatamente agora, mas que a idade média de um fundador de startup no mundo são 32 anos. E a idade média de um fundador numa série A são 46 anos, né? Interessante. E, claro, né, passa um tempo, né, da própria vida da startup, mas, assim, aparentemente tem uma correlação grande entre maturidade. Eu não digo assim, todo mundo tem que ser acima de 40 ou 50, né? Mas é legal você ter no mix, né? Você ter alguém com experiência junto com alguém que está questionando, que está desafiando, né? Que traz uma energia mais jovem. A gente sempre fala, né? Quando você vai avaliar uma startup, né, o principal asset é o time de fundador. Mas o que é um bom time de fundador? Aí você começa a entrar em umas questões. Não é só o cara ter feito aquilo a vida inteira, né? É quanto o time é complementar, enfim, uma série de coisas. É quase que o trabalho de um headhunter, né? E quando o Bruno fala da questão da saúde mental, aí você imagina que esse seu principal, talvez seu único ativo, está afastado por doença mental, né? Então esse é o impacto na visão do investidor também, né? Eu estava pensando em exemplos e eu não consigo ver que é uma questão de idade, assim, porque eu tenho bons e maus exemplos independente da idade. Então, eu acho que tem mais a ver com uma questão de postura, de atitude, do que de idade. Obviamente, a idade influencia em outros fatores, mas eu consigo lembrar de líderes agora em projetos em grandes corporações que têm lá seus 45, 50 a mais e que estão provocando grandes mudanças, eu não vou dizer gerenciando, estão provocando a mudança, o que é, né, mais intenso ainda, e eu consigo pensar de mentorandos nossos, de projetos que a gente fez em empresas menores, de startups, de pessoas jovens e que são muito resistentes à mudança. Então, eu não acho que tem a ver. Eu volto no ponto da diversidade, eu acho que há alguma complementariedade, porque a cadência tende a ser diferente, a absorção ali de certas coisas tende a ser diferente, mas idade por si só eu não acho que define. Eu tenho uma palavrinha que eu uso muito nesses 4 anos em startup, que é atitude. Acho que tira toda a diversidade, tira tudo, limpa tudo, põe atitude. É isso. Se você tem atitude, você vai longe no dia de hoje. Nos dias de hoje, porque a gente aprende muito rápido, vira muito rápido, é o que você falou, tá dando pirueta toda hora. Se você tem atitude de falar, não sei, eu preciso fazer, você vai atrás e come. E como que se ensina isso, né? Se é que isso é ensinável, essa é uma questão que eu tenho. Eu acho que é um pouco ensinável, mas é difícil. Sim. E é neste ponto que eu acho que a gente deveria estar pensando em inovação. Né, me incomoda profundamente ver a história de inteligência artificial agora fazendo arte. Eu falo, pelo amor de Deus, a gente deveria usar a inteligência artificial para fazer o trabalho chato, para que a gente possa fazer mais arte, para que a gente possa mais música, mais música, mas aí usar para fazer mais isso. Humano, né? Mais humano. Né? A gente é o único ser que tem um verbo no nome, né? Ser humano, né? É atitude, é ativo no próprio nome, já está lá, é um ser, né? Um ato, né, de ser, mas parece que a gente esquece e só quer deixar a máquina fazer tudo, aí eu acho que a atitude é comprometida, gravemente. Edu, chegando aqui pro final, a gente sempre tem a famosa perguntinha que a gente faz no final, pegadinha, de $1 milhão, pegadinha do Edu, a pergunta de $1 milhão, não, tô brincando, conta pra gente aí, vamos ver quem quer começar, ou a gente sorteia. Não, vamos lá. Quem quiser começar. Conta um desconforto que vocês tiveram um desconforto que vocês tiveram na vida de vocês que gerou uma grande transformação. Nossa, que difícil, hein? Essa eu precisava ter estudado antes. Sabe aquele momento que, parecia que estava tudo ruim, não estava legal, porque quanta gente que está sofrendo agora de um desconforto e às vezes está com medo de fazer o movimento. E o que aconteceu na vida de vocês? Eu acho que para mim, cara, foi até curioso, assim, né? A gente fala muito de preparação, né? Sempre dá a impressão de acumular mais. Mas a preparação, na verdade, pode vir de simplificar os seus hábitos também, né? E quando eu comecei, eu lembro que eu fiz uma mudança, né, de um imóvel para outro, e eu levei quase 60 caixas de um imóvel para outro. E nesse processo você faz um inventário, né? Fala, cara, eu preciso de tudo isso, eu preciso realmente, todas as coisas são chaves para minha felicidade, né? Tem até um TED, né, que é o desafio dos 100 objetos, depois vale a pena a gente assistir. Mas foi muito nessa linha, né, Vacla? Acho que foi assim, cara, talvez eu não precise buscar os patamares, né, de financeiros que eu estou buscando, se eu adequar um padrão de vida porque eu acho que é necessário e que vai me realizar, né, cara? Então eu acho que foi esse insight, né, cara, de perceber que, como diz o mineiro, né, rico não é quem tem mais, rico é quem precisa de menos, né?
Eu acho que isso foi bem transformação e foi muito libertador. Eu falei, cara, eu posso arriscar. Se tudo der errado, eu recomeço num patamar que não é o que eu estava antes. Né? E tô bem com isso. Não acho que eu deixei nada importante para trás. Não. Você botou um fantasma aí, tirou um... Foi total. Legal. A última mudança foram 14 caixas, só para vocês terem uma Ó, ideia. De 100 para 14? 60. 60 para Ah, 14. Mas não vale ter esmagado tudo. Num compactador. No vácuo, no vácuo. Eu pus uma caixa maior. Né? Exato. Container. É container. Bom, eu acho que para mim foi a mudança a mudança drástica recente mora nisso que a gente falou hoje, de colocar lado a lado o meu desejo e o que eu estava fazendo pela cartilha social. E parece que, não, mas eu faço o que eu quero, isso aqui eu sei, é controlado, mas quando eu comecei a pensar sobre isso, quanto mais eu pensava, mais eu me incomodava. Eu falava, peraí, mas tem muita coisa que eu não quero fazer. E eu tinha a opção. Isso era de um lugar de privilégio, muitas vezes. Eu tive a opção de fazer diferente, eu não fiz. Eu segui o dito caminho de sucesso. Quando eu comecei a me dar conta disso nos últimos anos, eu fui estudar pessoas, neurociência, psicanálise, tirei um ano sabático, me demiti de uma posição executiva super cômoda que eu estava, mudei para a praia, moro na praia para pegar onda. Por que não, né? As pessoas falam, mas você mora na praia? Mas e é super possível. E o que a gente falou do exemplo com isso, a gente influenciou já algumas pessoas a mudarem também. A gente tem amigos que mudaram, que vêm a São Paulo a trabalho 1, 2, 3 vezes por semana quando precisa. Então, eu acho que colocar lado a lado o que é certo para mim, na minha cartilha de sucesso, que deveria para todo mundo também ser diferente da cartilha comum por aí, porque se for igual, desconfie, isso é você sendo infectado pelo discurso. Acho que foi o turning point, assim. Depois desse período, eu acho que as decisões ficaram mais confortáveis, para pegar gancho naquilo que a gente falou, do ficar mais confortável com esse desconforto dessas mudanças malucas, porque eu acho que ficou mais simples falar, esse incômodo aqui é pelo que estão dizendo. Esse outro é pelo que eu sinto mesmo, né? E aí fica mais fácil, né? Não sem um incômodo, não sem alguma dor, mas eu acho que ela é mais gerenciável e ela não paralisa, ou paralisa menos, né? Para ser mais realístico. Legal. Muito bom. Boa. Valeu? Valeu. Obrigado Muito bom. pelo tempo de vocês. Padula, foi excelente. Bruno, valeu. Obrigado Obrigado a por vocês, dois pelo inquietos aí de plantão, participando com 2 aqui do lado I. 4 no total. 4 grandes inquietos. E para você que está aí nos assistindo, e a gente espera que isso tenha gerado desconforto. Porque como o Padula falou, se você não está desconfortável nesse mundo dando pirueta, usando o Bruno... Você não está morando nesse mundo. Você não está morando nesse mundo. Volte para ele. Algo está errado. Volte para a fase anterior. Obrigado, gente.